Fala, galerinha, bem-vindos a mais um Metacast. Tudo bem com vocês? Vamos que vamos, tô aqui com o Guri de novo. Falei pra vocês, ó, uma boa parte dos episódios agora a gente vai fazer essa troca legal pra gente poder. Troca legal e falar ele, né? Mas enfim, pra poder complementar um pouquinho os assuntos um do outro, principalmente quando a gente for trazer alguma pessoa pra cá, cujo objetivo é atualizar o mercado de acordo com o ponto de vista dessa pessoa e com o segmento dessa pessoa. Tendo dito isso, pra não enrolar muito. Eu tinha prometido para vocês que nos primeiros 10 episódios, mais ou menos, eu ia trazer metade do pessoal que vocês já conhecem, mais uma vez para poder atualizar, e outra metade de pessoas mais novas. Então, pausa rápida para poder, claro, agradecer a todo o espaço, o Barba, o nosso cutter maravilhoso, toda a equipe que está fazendo isso aqui poder acontecer, né, no final das contas. Gurizinho, e para vocês que ainda não se inscreveram, ó, se for aqui na aba de podcasts, dá uma olhada no canal do Guri. Ele acabou de criar, ele não é novo com criação de conteúdo, mas esse é o primeiro podcast dele. E a gente vai fazer mais uma vez aqui esse tipo de conteúdo em colaboração para a gente poder, não sei, dar uma incentivada talvez no mercado e falar sobre Não o tudo. primeiro podcast que eu gravo, mas né, CryptoGuriCast, que eu estou criando agora, junto aqui, né, com todo mundo, com o Juan Barba, né, e com você, toda a equipe aqui. Quero agradecer também a presença de todo mundo que fez isso aqui acontecer. E vamos embora. E eu queria muito dar uma notícia boa hoje, que a gente vai ter mais um programa aqui dentro de casa, mas a pessoa aqui em frente ainda resolveu que não vai me responder. Mas vamos lá. Bom, você já conhece o Bruno. É, Bruno Veloso, ó, se vocês não conhecem, ó, Bruno, eu faço isso normalmente no final, mas você não quer já começar dando os arrobas, tá tudo bonitinho, o pessoal já se inscrever? Bora, então vamos economizar tempo É aí. isso aí. Bom, me chamo Bruno Veloso, trabalhei no mercado financeiro tradicional aí, no Bradesco, acho que pode falar, né? Pode falar, não, Pode marca falar à qualquer vontade coisa? aqui. Pode falar a marca? Trabalhei aí nos canais digitais do Bradesco, depois eu saí para empreender, tive um monte de Bitcoin lá em 2018, e aí eu descobri empreendendo que eu não sabia empreender, e hoje... E agora Mas tem isso um é monte de normal. Bitcoin ainda. Não, e hoje eu tô aqui trazendo a minha visão, justamente para quem quer não cair em golpe, para quem quer proteger carteira, para quem quer ter visão de longo prazo, para quem quer adoçar o café de manhã com lágrimas de piramideiro, É isso aí. Quem quer tomar um café para diferenciado quem quer tomar também. um café diferenciado. Tô criando uma marca de café em breve, quem sabe não patrocina o podcast, olha lá. É uma Boa, boa. boa, boa. Peraí, mas tu tá parecendo Neymar, então é tanto dinheiro assim, é tanto Bitcoin sobrando que você tá só, tipo assim, não, o que eu tiver vontade eu crio E não é agora? um café comum, não é um café comum, Não é né? um café comum, vou falar Pô, logo tem mais. Dorgas dentro? Não, tem. Qual que é a ideia? Não posso falar a fórmula dele, até porque a Tem gente criptomoeda. patenteou, mas vai ser o primeiro café funcional com cogumelos com tesouro de Bitcoin no mundo. Não, fala sério. Sério. Que? Como é que é? Parte do caixa das vendas do café vai ser convertido em Bitcoin. Tá. Quando tiver o IPO, eu já quero estar investindo Mas também, que né? legal você tomar um café e você tem um códigozinho lá, você já resgata um Satoshi. Não, é porque tu sabe, né? Que toda empresa que tem tesouro de Bitcoin é lua, né? Vamos lá. Então, me segue lá, meu perfil pessoal, @bruveloso, com 2 L's e S. E de cripto eu falo na B de bola, cripto com i, ponto web3. bcrypto.web3. Só seguir, a gente está trazendo bastante informação. Eu tive na Argentina esses dias, na LabitConf, e, cara, foi um mind-blowing, assim. Trouxe uma visão tão ampla do mercado que desde então eu tô botando uma energia fodida nisso daqui, né? Tava todo mundo lá menos a gente, né, E você mano? tem também uma comunidade lascada ali dentro do, Nossa, né? Não, tem. Hoje a comunidade Bcrypto é fechada, vocês não vão encontrar link em lugar nenhum. Só entra convidado de quem conhece. Pera aí, a Pede galera pra que gente aí tá, no Instagram que a gente a passa. galera que tá assistindo aqui vai É ter óbvio, não. o Falta. convite. Eu Não, mas garanto. o pessoal realmente, sem brincadeira nenhuma, o pessoal é bastante comentativo, Sim, participativo. argumentativo tem. Hoje é uma mente mestra. Então o que a gente fez foi criar harmonia entre as pessoas que estão lá Uhum. e autogerenciar a comunidade. Então, hoje tudo que acontece, apesar de eu trazer todos os dias um morning call, né? Hoje foi o morning call número 565 Pelo amor, hein? e a meta é 1000 e eu faço um por dia.
Então eu tô um Aí, pouquinho mais da aí a dele metade faz, agora. tá? Não, faço na Já mão. dele faz. Pior que eu faço na mão, todo dia. Não, você escreve, mas você pede pra. O Eleven Não, Labs faz a Isso, voz pra mim. Faz a isso, voz isso. pra mim. mas ele não tem cara de quem acorda 5 horas da manhã, vai andar de bicicleta por 1 hora e Não, meia e irmão. depois toma whey e grava conteúdo. Não, ele acorda 4h30, É. tá correndo Ele dorme 3 horas por dia porque Ibirapuera, é suficiente. tomar o cafezinho lá Agora no negócio da Nubank, Pelo entendeu? amor. Gente, você vai tá tomando perdoar, uma gente. Já são cerveja. 8 horas da noite, a gente tá tomando cerveja aqui, porque, pelo amor de Deus, a gente tá gravando aqui há Não, mais de mas 12 horas, 10 horas. não importa se é isso, tá, gente? Vai ser assim Ah, e é isso. acostumem-se, Bom, ó, entendeu? vai, ponto e vírgula aqui. Deixa eu só dar uma introdução básica. Não sei se vocês já viram os outros episódios que a gente fez com o Bruno, pelo menos aqui no Metacast. Eu vou deixar para vocês o link na descrição. Vou até lembrar o Barba disso aí, porque, bom, tem uma regra aqui sempre. A gente faz o primeiro episódio com uma pessoa como entrevista e depois a gente fala sobre mercado. E o Bruno, pô, desde a primeira, acho que, entrevista contigo, você sempre passou bem mais da metade do episódio falando mais de mercado e suas impressões do que realmente sobre você. Então, como já faz 8 meses que eu parei de gravar e agora voltei, Uhum. a gente trouxe aqui o Diogo para poder falar um pouco sobre NFT, mercado de eventos, marketing e tal. A gente vai trazer o Casta agora na semana que vem para aparecer para vocês para falar sobre outros assuntos. E o Bruno sempre é o cara que eu trago para a gente poder falar um pouquinho sobre o mercado. Não à toa o Guri tá aqui, porque eu estou tentando dessa vez aqui nesse episódio chegar um pouquinho mais do macro até o micro. Tá? Então, vamos entender um pouquinho mais, pelo menos do teu ponto de vista, porque senão vou ficar só eu aqui falando e o pessoal Uhum. odeia quando eu faço isso. Mas tá, como é que você tá vendo o mercado hoje? A gente fez muita previsão na última vez, a gente acertou em todas. Boa. Como é que você vê o mercado? Mercado de maneira geral primeiro, antes de chegar em E só outra cripto. porque a minha análise é um pouco diferente da tua, porque a análise dele é um pouco mais técnica e tudo mais. E a gente diferencia nisso, mas a gente concorda em muitas coisas. Ah, Então, com Sim, certeza. sim. a gente fez isso esses dias, né? Porque o ponto de vista macro, ele normalmente vai ter um viés, que vai ser de alta ou de baixa. A partir dali, você começa a destrinchar quais são os pontos que vão ser diferentes um do outro na análise. E hoje, eu não vou nem entrar de cara no Bitcoin, no mercado cripto. Eu tava vendo o Ray Dalio falando, tava vendo o Howard Marks falando, tava vendo outros gestores de fundo de hedge falando, tava vendo o Warren Buffett se posicionando Hum. e entendendo como que tá lá o cara que shortou 2008, né, o Michael Burry, o que que ele tá fazendo agora. Então tá acontecendo no mundo todo um movimento de pressão de venda para as ações americanas. Então todos estão achando que as ações americanas estão esticadas. E aí, ação americana, Nasdaq, SP500, Dow Jones, todas elas juntas dá um mercado de trilhão, né? Enquanto trilhões, na verdade. Uhum. Enquanto o mercado cripto é um mercado de trilhão ainda. Se a gente pegar o Bitcoin, ele ainda é muito tímido perto, por exemplo, do ouro. É que tem uma disparidade muito grande. Se não me engano, o Bitcoin é o sétimo, oitavo ativo de maior. Mas é O que a maior diferença ativo entre o do primeiro, o mundo. segundo e o terceiro é muito grande ainda. Apesar dele ser maior do que o PIB do Brasil, por exemplo, na Uhum. alta. Agora não mais, né? Mas na alta ele era maior do que o PIB do Brasil. Então, pegando do contexto macro hoje, qual que é a minha visão? Eles querem realizar lucro. E eles, que eu digo, o mundo corporativo e institucional quer realizar lucro e está plantando essas informações de uma forma em que, pô, vendam suas ações e ao mesmo tempo estão falando compre ouro, né? Porém, o ouro está na máxima e as ações corrigiram forte. Então, o momento é de cautela. Eu entendo que, assim, se você tem uma posição forte, está no lucro, vale a pena pensar em proteger de alguma forma. Seja com operações de hedge, seja pegando ativos mais sólidos como títulos de dívida ou até mesmo um pouquinho de ouro, mas num formato que a gente chama de DCA, né? Dollar Cost Average, fazendo umas compras parceladas ali do que for mais consistente para longo prazo. Ao mesmo tempo que existe uma visão um pouco deturpada do que está acontecendo agora no mercado cripto, que é o seguinte, eu estou vendo nas últimas 2 semanas acontecer isso daí. O Bitcoin está caindo forte, inclusive estava aqui falando com o pessoal na comunidade, o Bitcoin está agora 87.555 dólares. Gente, para quem não. A gente tá gravando hoje, Dia dos feriados, 20 de quinta-feira. novembro, 20 de novembro. Então, pega aí esse preço, ó, buy the dip. Qual que é a ideia aqui? Nem vi Solana e Ethereum. Solana tá, ó, filé. Ethereum uns 2,5,
vai uma Lembrando que nada disso é dica de investimento, Não, hein? No é. segundo episódio não dá pra ser Não cancelado é por de cara. dica de investimento, mas quem não tem Bitcoin é otário. Não é dica de investimento, mas quem não tem Bitcoin é louco. Caindo menos que o Bitcoin. Então, esse é o ponto. O que está acontecendo agora? Segurando mais, né? O Bitcoin está caindo. Institucional, vide BlackRock, Fidelity e outros gestores de fundos e ETFs estão despejando Bitcoin no mercado. Porém, agora a gente está vendo um movimento de Ethereum, Solana, BNB, principalmente essas três blockchains, XRP também, absorvendo dominância do Bitcoin. O que isso quer dizer? Que enquanto todo mundo tá, meu Deus, corram para as montanhas, o Bitcoin morreu, socorro, Tadinho. o institucional tá atacando ficha em altcoin, Hum. né? E isso traz a minha tese de que o bear market ainda não começou do jeito que deveria começar. A gente pode ter mais uma pernada de alta, seja para respirar, e aí sim a gente pode traçar uma estratégia de hedge também, se proteger, fazer uma venda parcial das compras que estão sendo feitas agora, olhando para o mercado especulativo. Mas o que me traz a visão é o seguinte, pô, se os caras estão tacando ficha em altcoin agora, por que eu vou começar a vender alguma coisa? A hora de vender já acabou, tá? Então agora é hora de se posicionar de uma forma estratégica. Quem tem estudo suficiente, quem tem o gestor suficiente, quem conhece o especialista para se posicionar no mercado e estiver ouvindo venda, talvez esteja ouvindo a pessoa errada, porque nesse momento, com os preços assim, você tem assunto para falar com o tio do terreno no Natal, que é o seguinte: você vai chegar pro tio do terreno e vai falar assim, tio, você prefere comprar um terreno a 126 ou a 90? Ele vai falar, porra, a 90. E é a mesma coisa que está acontecendo agora. Então o que a gente está vendo é, pô, Bitcoin pode cair até 70k, pode cair, o fundo mais forte é zero. Mas pensando no ponto de vista em que a oferta e a demanda é inevitável que aconteça um choque nessa relação de oferta e de demanda, a gente vai ter aí uma realização breve e depois com certeza a gente tem o mercado mais limpo que vai trazer mais gente nova para cá, né? Então acredito que seja uma hora de se posicionar de forma tranquila, de forma calma, estudar o mercado. Cara, eu quero dar até um passo atrás, porque a gente acabou indo já um pouquinho mais em relação Uhum, a ativos, independente se é cripto ou não. uhum, O mundo está num momento bem interessante agora. Pelo menos aqui na América Latina, teve uma guinada para a direita bem interessante. Ninguém imaginava que o Milei fosse conseguir o que ele conseguiu agora no último mês. Eu tento não falar de hoje em relação a uma semana ou um mês atrás, mas via uhum. de regra, é isso está acontecendo. Duas outras eleições aqui na América Latina também foram mais para esse lado. A gente teve o Trump assumindo nos Estados Unidos, que não é nem uma questão de direita ou esquerda aí, mas é um cara muito mais totalitário e um cara que que assumiu desde o primeiro momento que ia fazer uma política muito mais protecionista. E aí que tá, né? Eu É acho só a gente que tá interessante. lascado. É só a gente tá, basicamente é só a gente tá lascado. Até a É, Venezuela também. pelo amor de Deus. Mas enfim, acho que a grande questão aqui é o seguinte: eu vejo uma tirando literalmente só tirando no É um Brasil, Salvador também. tá bom. Mas enfim, eu vejo o pessoal otimista em relação a quanto mais o tempo passa, a gente tem um pouco mais de informação de mercado e a gente tem um pouco mais de sincronia de mercado. Não é só um lugar do mundo com um certo movimento e o outro respondendo a esse movimento. Então tem um sincronismo Uhum, maior. Tá. Se isso de fato é verdade, eu tendo a crer que a maior parte das expectativas de mercado que tem enfim, que tem uma chance maior de acontecer. Então, se o mercado espera que algo aconteça com um percentual muito maior do que daquilo não acontecer, isso já está sendo especulado e já está sendo esperado dentro do mercado de ações, dentro do nosso uhum. mercado também, e por aí E vai. dentro da política também. Pois é, então o ponto é, toda vez que eu vejo alguma notícia que me agrada ou não me agrada, eu fico falando, putz, cara, pouca coisa me surpreende hoje em dia. Uhum, E a cada vez mais eu olho, e eu até vendo um pouco do conteúdo do Bruno Musa também, do N, que eu adoro ele, o Enio Queer, tá? Não sei se você conhece, foi meu professor. É, eu não vejo nada daquilo como algo que mude o comportamento padrão das pessoas no dia a dia, das pessoas que estão de fato movendo o mercado, seja grandes líderes aí de grandes fundos ou pessoas que têm um poder uhum. aquisitivo maior. Ou até parte da massa não estou falando da massa a dona de casa, infelizmente, aqui no Brasil a gente Sim. não tem esse tipo de cultura, mas as pessoas que
diariamente aí ou mensalmente alocam parte dos seus recursos dentro do mercado de capitais. Show. Bom, falei tudo isso aqui para quê? Esse tipo de. O que aconteceu agora com o Bitcoin, com outras moedas, desceu, subiu e tal, eu não fui pego de surpresa por nada disso. Tudo bem que vocês sabem que eu não sou trader, né? Então, Uhum. eu não estou no dia a dia realmente Yuri. fazendo operações eu mesmo, tá? Eu seria o cara que estaria a longo prazo nessa Sim, história. sim. Então, assim, eu consideraria, se eu tivesse acabado de colocar a grana aqui nesse estúdio, eu provavelmente estaria comprando agora. Uhum. Mas o que eu queria voltar para você é o seguinte: teve alguma coisa, e a gente falou sobre isso há um ano atrás, mas enfim, teve alguma coisa nesses últimos meses aqui que realmente te pegou de surpresa a ponto de, tipo, pô, te desmontou numa operação, você levou um tombo absurdo por causa que, sei lá, você não imaginava o que ia acontecer? Teve. Teve sim. Mas antes de responder, eu vou pegar um ponto que você falou antes, que eu acho que faz todo sentido, de o que a gente chama hoje de prediction market. Então, tudo que você trouxe, as pessoas estão começando a entender que é possível apostar no que vai acontecer, né? Então, existe um mercado chamado prediction market Uhum. e a NI, não, a ICE, que é a controladora da Bolsa de Nova York, comprou ou botou alguns bilhões de dólares lá numa empresa chamada Polymarket. Por quê? Eles entendem que o sentimento das pessoas tem a capacidade de ou prever ou mudar uma situação. E assim eles preveram e acertaram, né, o Trump. É uma Foi, Polygon, é da Polygon e é uma eles bet usam de Polygon. cripto. Eles usam a rede da Polygon, Uhum, tá? Que uhum. é uma criptomoeda, gente. E é uma bet, para vocês entenderem mais fácil, Sim. como vocês fazem muito no futebol, vocês estão Bet acostumados de aqui. política. É, Só que não só de política. Você pode apostar amanhã a NFL vai começar atrasado 5 minutos. Sim, sim. Até sim. isso os caras vão Sim, fazer, sim. E, entendeu? e é um ponto importante. Eu nunca apostei numa bet, nem sei como faz isso, mas no momento que você sai ali de um nicho de esporte e leva isso para um lugar mais amplo, que é o sentimento das pessoas sobre alguma mudança macro, você começa a entender como que Uhum. estão enxergando um cenário macro nesse ponto. E aí acertaram o Trump, acertaram taxa de juros e tudo mais, Uhum. né? Por quê? Porque não é alguém ali que está simplesmente dizendo ou escrevendo por si só, né? Existe uma pressão de compra, uma pressão de venda, seja com lobby, seja sem lobby, E é o dinheiro delas que está envolvido. sejam milionários botando ficha para mudar o resultado para cima e para baixo, assim como aconteceu com a Cambridge Analytica. Então, eu acredito que de agora para frente a gente vai ter decisões baseadas em prediction market, porque é onde você consegue enxergar o sentimento das pessoas aplicado à Gostei disso. política. Imagina se você tivesse uma plataforma, você que tem tá abrindo uma marca de roupa agora para o mercado feminino. Imagina se tivesse uma plataforma onde você pudesse ver o que que as pessoas, de fato, as pessoas votassem com a carteira, o que que elas gostariam que acontecesse nesse mercado de roupa para o mercado, pro público feminino. Você É não um ponto interessante. basicamente faria suas coleções baseadas justamente naquilo que as pessoas estão apostando que vai acontecer? Qualquer um Sim, pode sim. fazer um Cara, negócio é um desse. É. jogo, tipo, um alimenta o outro. É uma Enfim, então é mais ou menos retroalimentação isso. e que pode direcionar as pessoas. E aí eu linko com o que você me perguntou. O que no mercado nesses meses aí, nesses 8 meses, teve de diferente? Cara, a gente viu movimentos políticos drásticos aí. Ou o que te impressionou, né, que eu te Que me perguntei. impressionou, assim. O que me impressionou foi o crash que teve agora em outubro, dia 10 de outubro, que liquidou muita gente. Eu tive uma operação que foi fechada no stop com lucro, ok, tá tudo certo, estava protegida, mas teve gente da comunidade que estava exposta com um tipo de operação que chama margem cruzada e perdeu tudo, perdeu a banca inteira. Por quê? Porque não sabe gerenciar o risco, porque não escutou o que a gente traz e tudo mais. Então, isso é sempre bom trazer aqui para você ver o que acontece no dia a dia e nunca deixar a ganância tomar conta. Tanto que hoje existe aí um indicador que é o indicador de medo e ganância, né? Claro, claro. E aí o que me impressionou foi esse crash, mas todos os outros crashes anteriores, teve o tarifaço lá em abril também, que foi bem forte. Em agosto teve também um dump no mercado que liquidou muita gente. Então, vê lá, ó, desde janeiro para cá, que foi quando o Trump assumiu, a gente teve uma manipulação do mercado
de forma abrupta em alguns momentos e de forma preditiva em outros, onde a gente conseguia se posicionar aproveitando ali o benefício da crise, vamos dizer assim, né? No momento da crise, alguém plantou a sementinha, a gente foi lá, regou e beleza, deu bom. É o que eu tô entendendo que tá acontecendo agora. Posso estar errado? Pode. A gente pode estar no bear market, tudo cair, não tem mais incentivo para o mercado subir? Pode acontecer. Mas, de forma geral, você me deu o exemplo do Milei. Eu estava na Argentina há 2 semanas atrás, no evento lá BitConf, que é a maior conferência da América Latina de Bitcoin e blockchain. E eu tive uma visão lá que me ampliou o ponto de vista sobre várias outras coisas, não só sobre cripto, mas sobre regulamentação de modo geral, no mundo inteiro. Então, o que me impressionou foi, por exemplo, terem acelerado a regulamentação nos Estados Unidos sobre as stablecoins, a Genius Act, né? E a Genius Act, para quem não sabe, hoje é uma das formas que o governo americano encontrou de rolar sua dívida. De 37 Trilhões de que dólares. não para de aumentar. Pô, mas isso aí não é teoria da conspiração? Pô, não, é Não, matemática. é simples, ele foi muito inteligente em fazer isso. É assim, olha, será que ninguém tá vendo que esses caras estão entre os 7 maiores pagadores das dívidas dos títulos americanos, nossos? Sim. Eu falei isso pra ele, ele não sabia. Aí Eu dei uma olhada e falei assim, desculpa, cara, isso pra mim... A Tether? Eu vou falar real Sim, aqui. até A Não, Tether é a empresa com maior lucro por funcionário do mundo, do mundo. só que agora vai Se fosse aumentar. pagar Porque o que eles estão fazendo? 190 milhões por mês. Por mês, 11 milhões, tipo 11 milhões por mês de lucro cada funcionário gera. Tá, pode estar errado os números, mas é desculpa, bizarro. gente, eu vejo isso só de uma maneira. É como se o Banco Central, o Bacen aqui, falasse o seguinte, olha, não estamos sabendo gerenciar, corrigir as merdas que o governo está fazendo, então Sim. que tal a gente criar uma moeda nova que vale 5 vezes o que vale Não, hoje? aí que tá. Não, pera, Não, eu só entendi. um Já aconteceu assim, isso ó, 5 vezes, né? me Me desculpa, desculpa, pra Prato mim, foi cruzado. 190 milhões, a emissão... porque foi em 3 meses foi 10,9 bilhões de Não, mas dólares. o meu ponto não é esse. A minha questão é o seguinte: a gente viu a SEC não sabendo o que fazer com o mercado cripto por 5 anos seguidos. E aí a conclusão disso, dado que eles têm a prerrogativa de, em alguns segmentos aí da legislação americana, a federação não se. Bom, assim, a República Federativa deles, a maneira como deveria ser aqui no Brasil, lá funciona. Então, os estados têm autonomia. Sim. Mas existem alguns segmentos de leis lá dentro. Desculpa aí quem é advogado, estou falando errado aqui, mas o direito criminal, penal, isso é realmente de autonomia geral do governo federal. E a SEC, ela tem uma autonomia muito boa. Tem. Mas eles nunca chegaram a uma conclusão. Então, já que eles não conseguem regular o mercado, que nem a gente regula aqui, porque de fato nisso a gente dá um banho nos caras, Uhum. quer saber? Vamos tentar corrigir o problema? Para mim foi isso. Foi assim, a gente não consegue resolver como fazer, então, ó, olha, é a sacada E aqui. se, né? Desculpa, isso daqui não é inteligência, isso aí é tapar buraco com peneira. Ma- Pode funcionar? Pode. Assim como a política Sim. do Trump de protecionismo, Sim. de desvalorizar a moeda nacional, que ninguém achou que ele fosse fazer, e Que de fato já também está impacta na dívida. completamente. E hoje Mas o assim, payroll pode dar uma saiu, o merda. DXY Mas até a foi para baixo. desvalorização da moeda proposital do Trump tem uma razão. Claro, Sim. A razão total. é, É a loucura, moeda tá mas muito tem. cara. Como é que eu vou fazer? O dinheiro tá Para caro. incentivar a indústria nacional, sim, eu preciso Eu valorizar. preciso. Mas a Sem maneira como ele vai mudar a fazer é taxa de louco. juros. Sem mudar a taxa de juros. Exatamente. Ele está apostando que a inflação Como é que eu vou não vai exportar? Os crescer caras tanto vão quanto querer ele vai crescer. comprar, o meu dólar tá caro Tá pra certo? caralho. Então, assim, Acabou. teoricamente, na matemática da coisa, se você fizer uma regressão em relação à fórmula do PIB americano, isso aí funciona. Sim, Mas sim. peraí, tem tanto fator que pode ir nesse erro aqui. Muito. O próprio crescimento da China. Ninguém imaginou que a China fosse posicionar tão forte como está se posicionando agora, Sim. tanto em terras raras quanto em AI. Aí na prática prática, né, de roupa, Na AI, infra, mais né? robótica prática, e Sim. também, Infra. cara, ninguém imaginava. Eu estava imaginando ele que para esse ano aqui, Ouro. eles ainda estavam lutando por lítio. Mudou completamente a história do jogo. Tudo foi muito mais rápido do que o mercado Sim. imaginava. Sim. Todo mundo menos no Brasil, né? Então, assim, eu duvido. Eu fui para trás, ó, de novo, voltando para trás dos meus próprios vídeos. Eu duvido. Eu imaginava o que ia acontecer esse ano e eu não errei na minha visão. Só que eu não imaginava a velocidade com que aconteceu. E o imediatismo Uhum. e a velocidade com que os países responderam aos movimentos do Trump, Sim. principalmente, Todos eles. e o reflexo disso na economia. Mas Já fiz até uma matéria sobre isso, a sensibilidade psicológica que o mercado, e principalmente cripto, tem com coisas que na realidade não são realmente relevantes.
Porque, tipo, às vezes, gente, isso aqui não é realmente relevante. Você tá entendendo que isso aqui é simplesmente uma coisa que vai ser relevante por pouco tempo, né? Então, se você fazer uma, Vai se ser só você fizer uma fumaça, né? análise, exactly, entendeu? Então, tipo, na realidade, não é profundo Sim. assim para que impacte tanto no preço. Mas 2 pontos aqui. 2022, novembro, FTX quebrando, Sam Bankman-Fried sendo preso, era o presidente anterior americano dos democratas, e a gente soube, com toda a explosão daquele caso do Sam Bank, que eles fizeram um lobby fudido para botar ele lá como presidente também. Eles financiaram a campanha, poderia ganhar ou não, mas ganharam e financiaram a campanha do tiozinho, o senhorzinho lá. E o que que aconteceu? Todos esses anos que ele ficou como presidente, o único benefício foi de que deixe cripto em paz e não regulem, porque não olhem para isso. Tá tudo bem aqui do nosso lado, estamos ganhando dinheiro e fazendo dinheiro com isso. E aí, esse é meu ponto de vista, que a Governo SEC, democrata significa mais risco significa que os estados têm que se proteger de alguma forma. Se eles não iam para o padrão ouro, eles iam ter que ir para cripto. Muitos estados começaram a se entupir de Bitcoin sim, por causa justa, e de, aliás, da incerteza que tinha no sim, sim, mercado. então, mas os estados já sabiam, só que a tese geral é que, pô, a SEC não quer olhar para isso, né? E quando o Trump entrou e Não falou, queria, né? eu tô em cripto, todo mundo teve que ir atrás, porque Aham. falou, pô, se o maluco tá em cripto, eu vou ter que estar também. E aí Mudou o entra, presidente da SEC. também mudou o presidente da SEC. E aí Lá as coisas melhoram. e aí muda um ponto, né? O Jeremy Powell, ele foi indicado pelo Obama como presidente de um dos órgãos lá atrás, e ele é ex-banqueiro. Ele não é economista, sabia Não, e disso? ele é ex-banqueiro, inclusive. Não sei se é do Morgan Stanley ou se é de um outro banco. Então ele deve ter muita grana guardada. Ele ganha o salário dele do governo só para vir lá e falar good afternoon e E fazer cair, o mercado cair. não, peraí. Só pra falar good afternoon e a gente vê um Canon fucking vermelho lá, Tá né? achando pau de janja, mano. Não é assim, é, não. é, O cara ele é competente. não, ele é competente, Ele é competente, mas a gente sempre fala, mas ele é, desgraçado, velho, por que você não guarda mais um pouquinho? apesar da competência dele, ele também é lobby Uhum. dos Sim, bancos. sim. E aí, linka com o que está acontecendo agora no Brasil. Por que que a regulamentação de cripto no Brasil não foi aberta como a dos Estados Unidos, focada na inovação e na liberdade econômica para cada um criar a sua stablecoin? Bom, metade a gente já sabe por quê, porque é Brasil. Mas a outra metade é porque quem está fazendo a pressão, né, institucional no Brasil, eu não posso provar isso, claro que não. Mas quem está fazendo a pressão institucional no Brasil são os caras que estão sendo beneficiados nesse momento pelas leis que estão sendo impostas agora. É bom? É ruim? Não estou julgando ainda. Por quê? Porque eu tô do lado do cara que, cara, deixa eu ver como me posicionar nesse momento e eu vou entender o que vai ser aprovado. Eu não vou ficar discutindo na fila do pão o que está acontecendo A gente agora sabe que às vezes os caras da antes da declaram lei. cripto aqui pra Antes da gente lei. conversar Mas um melhor ponto também. é, quem está sendo beneficiado tem grandes chances de ter feito uma pressão muito grande lá atrás. Eu falo isso por um ponto. Volta 10 anos atrás, 2015, eu estava finalizando a minha tese de conclusão de curso no meu MBA de gestão em negócios bancários na FGV, aqui em São Paulo. Ah, pronto. Vamos falar do jacaré aí. E, Porra. o, Eu me- tenho que falar aqui, ó. Você pode fazer e, qualquer a, marca aqui, menos da GV. e a minha Concorrente não pode. tese do TCC chamava Meu Dinheiro Digital, que era transferências bancárias e interbancárias usando QR Code. Não existia QR Code ainda para transferência interbancária. Eu fiz todos os mockups baseados numa carteira Electrum do Bitcoin, é, no Merchant, no P2P e tudo mais. E isso daí subiu para a Febraban, porque eu levei para o Hackathon, ficou entre os 3 primeiros, foi lá para Brasília, e o meu trabalho, ele foi precursor do Pix. É muito legal. A Febraban, cara, Então, é surreal. o Pix foi baseado numa carteira de Bitcoin. Se a gente for levar a última análise. Eu nunca ganhei R$ 1 com isso. Ô, revelações, Não, galera, o eu quero Pix. muito. Cara, o Pix só não tá na Sério? blockchain porque Tem o trabalho, eu quero botar o trabalho na blockchain. Não, vou cortar isso aqui. E tu sabia que agora a gente já consegue fazer Pix
Eu pago em Bitcoin, em CRI, Tem USDT. The Pix. Então, mas foi, Não, Coruja já fez Pix. foi esse o, deixa eu falar. foi esse o ponto que eu trouxe o aí, Pix. eu vou pagar em USDT, você vai colocar o teu QR Codezinho de Pix, eu Sim, pago, você recebe em Pix. sim. E eu ainda ganho 4% de cashback. A gente tá com um negócio legal assim. Então, e por que Pô, que eu legal. trouxe essa parte do Pix e trouxe a do Genius Act? Porque hoje as stablecoins foram que me surpreenderam nesse ano. As stablecoins hoje, elas têm a capacidade de ser o Pix mundial. E elas estão sendo regulamentadas para que isso aconteça. E aí o governo percebeu que, pô, Pix, stablecoin. Hoje as stablecoins são o Pix mundial. Na hora em que o Estado entendeu isso, ele falou: preciso tomar conta do cross-border. Por quê? Porque não tem fronteira blockchain. Você consegue transferir de mim para você independente de onde tiver a legislação que você está operando. Claro, Eu os Estados posso. Unidos não pode romper com o padrão SWIFT. Então, assim, para eles faria muito sentido. Eles Ou finalmente colocaram uma legislação, uma regulamentação pela SEC, sim, onde eles pudessem, de alguma forma, intermediar esse mercado também. dois pontos importantes aí então. Swift agora vai para Linea. Linea é uma blockchain dentro da Ethereum. Então, Uhum. a Swift escolheu uma blockchain pública para operar, enquanto essa semana, amanhã, se eu não me engano, dia 21, é dia 20 alguma coisa de novembro, vai entrar em vigor a ISO 222, que é um padrão mundial de qualidade ISO que engloba protocolos de transferência interbancárias com informações financeiras. Quem faz parte desse protocolo? XRP, XRP, eu ia falar, né? A gente já Algorand, falou sobre isso, eu e você. Algorand, XDC, HBAR, tem diversas, todas elas são americanas, né? Que mal tem. E que tiveram, coincidentemente, Um pump aonde? Não, não, Em não, novembro do ano não passado, são quando o Trump pump. foi eleito. Não são pump. Peraí. Não, peraí, Giorgio. Do nada teve um ETF. Teve um ETF. Então, assim, o mercado está especulando hoje qual vai ser o novo padrão financeiro mundial. É isso. Exato. Isso é de uma forma que está sendo silenciosa. Está acontecendo uma coisa aqui, uma coisa ali. Eu até brinco que a gente fez uma confraria, Faria Lima, só para convidados sobre stablecoin. Chamou os caras da Nítida lá do Rio de Janeiro, que tem uma expertise fodida sobre o assunto. E uma das frases que a gente foi a revolução silenciosa está acontecendo agora. Então, o que me chamou a atenção nesse ano, respondendo tudo, independente do mercado, inclusive no mercado político em si, foi o advento das stablecoins terem tomado conta. O dinheiro está indo para blockchain, tá? As pessoas que Finalmente, né? Tava para acontecer já. finalmente, sim. E aí eu tava voltando, eu tava na Argentina na semana retrasada. E eu tive uma visão um pouco ampla sobre isso, porque eu consegui sentar na mesa com CEOs de empresas que, cara, vocês conhecem, todo mundo conhece. Não vou abrir aqui porque talvez a informação não faça sentido trazer esses nomes. Mas o que está acontecendo agora? Pequenos países aqui da América Latina estão comprando ouro e mintando stablecoins para conseguir sair da necessidade de ter dólar em espécie. Então hoje a stablecoin está salvando quem? Está salvando Gente, mas de novo, se o Trump tá abertamente Honduras, falando que tá vai. É o Salvador com Bitcoin. Mas Qual ele vai tá ser? falando coisa Costa demais. Rica, De novo, ó, Porto tô pensando aqui, Rico. ó, Trump de novo. Se ele tá falando abertamente pro mundo inteiro que ele vai desvalorizar a moeda nacional para poder, vai desvalorizar o dólar para poder valorizar a indústria nacional de novo, do ponto de vista técnico, financeiro, matemático, faz sentido isso. Sim, Todo mundo que está se protegendo em dólar, ou que estava se protegendo em dólar, ou que se sentia confortável com isso, vai se proteger em ouro. vai ter que fazer arrumar alguma outra maneira de se proteger, porque Sim, sim, aquela proteção que ele tinha, se o dólar valorizar 1, 2, 3%, já é um rombo gigantesco. Imagina sim, se valorizar 5%. sim, sim. E aí é que tá. A estratégia do Trump ela é muito arriscada. Eu não vou entrar no Não, mas ela é detalhe bem aqui. arriscada, eu Ela é muito concordo. arriscada, ela depende de muita coisa dar certo, porque ele banca muito no poder de negociação dele. Ele está bancando isso em algumas coisas que são bem controversas, como, por exemplo, o Canadá vai ter que pagar uma fortuna para ele por ano para ter proteção militar, e outros países também para ter proteção militar, enfim, tem muitas coisas que estão envolvidas aí. Se ele errar em qualquer uma delas, esse plano todo vai para o Sim, inferno. E aí não só vai de fato acontecer a desvalorização da moeda nacional, mas eles vão ter problema com a dívida externa deles, que é a maior do mundo, sim, e vai parar de entrar dinheiro nos Estados Unidos de maneira geral. Então, assim,
a chance de dar errado é muito grande. Ele tá realmente botando Tá a mesa botando lá e fala assim, ficha, olha, assim. Um pau na mesa. e aí a questão é que tá, se você fosse o líder soberano de uma nação, ou pelo menos o presidente do Banco Central de uma nação, o que você faz para se proteger contra a possibilidade de o presidente estar errado? Sim. Você pode gostar do Trump ou não gostar. Ele pode ser o melhor presidente dos Estados Unidos ou não. Para mim, cara, o Reagan é, sim, batido, né? Eu vou ser pro liberal. Mas e se ele tiver errado? E se tiver 10 dias de estar errado? Sim. Você é responsável pelas contas de uma nação, pelo planejamento futuro de uma nação, principalmente China, tá? Que pensa 100 anos à frente. Cara, você não vai se proteger contra isso? E como é que você se protege contra isso? Não é à toa que o ouro tá na, o valor Sim, do ouro tá na PQP. Eu, sim. eu acho que ele conseguiu dar uma sobrevida para o dólar com essa estratégia de stablecoins, né? Uhum. E muito inteligente essa jogada. Então, vamos fazer essa Genius Act, vamos regularizar isso e utilizar, porque agora milhares de pessoas que nem sonhavam em comprar dólar para deixar dólar rendendo. Hoje eu tenho um cartão de DeFi que eu não preciso nem tirar do rendimento para gastar em dólar. E hoje eu tenho um cartão de DeFi, a gente vai ver uma novidadezinha aí, que eles vão me dar crédito em DeFi, tá? Então é uma coisa muito inovadora pra gente, sabe? É bem interessante. É bem Agora tem interessante. um ponto, Guri. O governo quer o IOF desse cartão. O Ele já governo falou que quer o ele IOF desse quer cartão. o IOF desses cartões. Ele tá falando, o Galípolo tá falando isso desde dezembro passado, que isso está incomodando o Banco Central. Só que eles não têm jurisprudência para fazer Eles são nenhuma mudança passarinho. sobre isso, porque tanto a emissão quanto a adquirência são feitas fora do Brasil, tá? Exactly. Exatamente. E hoje a gente traz um ponto de vista bem interessante dentro da comunidade, que é a teoria das bandeiras aplicada. Então, Visa Global. qual é a ideia? Tá Pô, emitindo essa porra na China. agora o Giorgio trouxe, pô, o que que eu vou fazer para me proteger de um país que está fazendo isso, isso, isso? Nos Estados Unidos o buraco é mais embaixo, porque lá o cidadão ele vai pagar imposto no que ele gerar de renda em qualquer lugar do mundo. No Brasil já não é assim. Então a gente tem a possibilidade aqui de sair do Brasil. A gente tem a possibilidade aqui de tirar uma cidadania para uma empresa, abrir uma empresa no Uruguai, ou no Paraguai, ou no Panamá, ou nas Bahamas, ou em Palau que seja, que tem gente, tem um amigo nosso em comum que é cidadão palauense. Nem eu lembro disso aí, mano. Pois é, e hoje você pode explorar essas possibilidades aqui sendo brasileiro, então trazendo para nossa E o realidade. Palau é muito fácil, porque o Palau se tira pela internet e paga 250 Você não dólares. precisa ir para o mar das Filipinas mergulhar com as tartarugas para ser um cidadão Nem palauense. falar a língua deles. Não, você pode comprar pela internet a sua cidadania e tirar um cartão online que é carregado via DeFi com o dinheiro que você fez de alguma forma Já vai descentralizada. ser mais fácil abrir um país do que ser brasileiro. Não é uma má ideia. Ó, sem brincadeira. Pode nascer desse podcast aqui um Não, país. Não, eu vou. Metaland. Lembra da Liberland, velho? Pô, só não deu certo porque eles eram muito idealistas, viu? É, é. Porque pode ter dado certo. Mas tem um parceiro nosso aqui, o Luiz, que tá fazendo que é da religião, ele criou uma religião, fraguismo, que bota Daniel Fraga como O fraguismo do como, Daniel como, Fraga. como o top da religião, e aí você vai entender o porquê. Igreja paga IPTU? Não, claro que não. Que imposto que igreja paga? Não, não paga imposto. Ele quer criar fraguismo para não pagar IPTU. Não é que é pra não pagar. Não pode pagar nada, né? Exactly. Ele tem a capacidade de trazer para dentro dessa organização os pontos que uma religião tem, de uma forma que ele vai ser beneficiado com tudo que uma religião é beneficiada dentro do Estado hoje. Tem um colega meu que fala que o consumo da fé é o único consumo não tributado no Brasil. Então, não é tributado, ok, mas o nível de caixa que gera é gigantesco, né? Então é gigante. O ponto aqui é como que a gente se protege? Eu acredito que é a educação. Educação é estudar, é entender, é fazer sua própria pesquisa, é ter na palma da mão aqui no seu celular a visão de hoje eu não vou ficar vendo Reels e TikTok. Hoje eu vou parar e vou olhar alguma coisa útil que vai fazer a minha vida ser melhor amanhã. Cada ação que a gente toma hoje tem a capacidade de mudar
o nosso futuro de 1000 formas diferentes. Então, se você decidir ficar agora, sair daqui 8h50 da noite, ó, hoje, por exemplo, saindo daqui tem um jantar. É feriado hoje. Pô, marcar um jantar no feriado e não é um jantar de date, não, é um jantar de negócios, lá em Pinheiros. Então, a gente está aqui escolhendo as ações que a gente vai tomar para lá na frente colher isso. Então, o que você está plantando hoje para lá na frente colher? Se você plantar educação, você vai colher uma coisa muito boa. Se você plantar só, pô, foda-se, como que é? Don't tread on my a frase dos Don't liberais. treat on me. Don't tread on me. Hum. Se você trouxer isso como uma máxima e esquecer o resto, você vai deixar alguma ponta solta aí de fora. Então, eu acredito que é entender o cenário como um todo e cada parte do cenário que você não tem domínio, que você não tem controle, você entender nessa parte quem pode te ajudar de alguma forma útil, de alguma forma que vai fazer você chegar do outro lado através de uma solução que está dentro da lei de alguma jurisdição que te beneficie, para você também não se fuder. Porque hoje a gente estuda muito o planejamento tributário e elisão fiscal. E elisão fiscal, para quem não É legal. sabe, é o oposto da evasão fiscal, né? Exatamente. Então ninguém aqui tem a intenção de fazer merda, sair fora da lei e ser preso. É pelo contrário, eu vou usar a lei ao meu favor, ao meu Claro. benefício para conseguir ampliar não só os meus ganhos, mas também para ampliar a capacidade de quem está no meu entorno, da minha comunidade, de crescer. Então, hoje eu acredito que a educação seja o ponto principal para a gente conseguir sair. E aí você vê o core do nosso país, quem manda em tudo, não estou falando especificamente do nosso presidente, mas da estrutura como o país hoje é desde sempre, focando apenas no curto prazo. A gente não tem nenhum trabalho, nenhum projeto de longo prazo para capacitar as pessoas como tecnologia. Que tecnologia que a gente exporta? E não, e peraí, deixa eu aproveitar esse assunto, porque eu já ia tocar nisso há uns 20 minutos atrás. Cara, a gente está nas vésperas aí de uma eleição, a gente sabe que ano de eleição começa a vir uma porrada de gasto público extremamente inflacionado, com coisas extremamente com viés populista. Mais uma vez a gente vai ver a nossa moeda desvalorizar, mais uma vez a inflação aumentar, e aí tentando controlar isso com a taxa de juros, que vai aumentar também. Então, assim, é rota do desastre, não tem, é histórico aqui no Brasil, não tem muito como fazer. E aí nem tô falando se é culpa de Lula e Bolsonaro, não é nem nada disso. Bom, Então pode a gente tá comprar falando um pouquinho dólar, atrás, gente. então assim, ó, há pouco tempo atrás a gente falando sobre proteção, né? Tá Como se barato. proteger como isso, contra aquilo e tal. É inevitável que no próximo ano essa preocupação seja maior. Eu acho que a pessoa normal que está em casa hoje, a maior preocupação é, pô, o governo não consegue se sustentar, apesar da gente ter a maior, na curva de Laffer, a gente está literalmente na pior posição do mundo, a gente conseguiu passar a China, cara. É surreal, a gente passou de 50%. Até 2030 vai ter o IVA agora, que vai aumentar mais 0,7 na média aí. E o EF que vai tentar subir agora, como é que fala, a taxação sobre dividendo empresarial. Então, assim, eles estão tentando cobrir um buraco que eles mesmos causaram por aumentar o tamanho do Estado e fazer gasto estúpido, né? Cobrando mais da população. E a população cada vez fugindo mais para o Paraguai, para outros lugares, fundos de fortuna, cérebros e por aí vai. Então, gente, eu não estou falando nada mais do que o óbvio aqui para vocês que estão assistindo. Mas, dado tudo isso, Imposto é roubo. não tem como. Imposto é roubo. É, não tem como imaginar que esse próximo ano a gente tenha qualquer tipo de cenário melhor. Não importa nem quem fosse o raio do presidente ou o presidente do Supremo, não interessa. Não tem como imaginar um cenário melhor. Dado que isso é verdade, porque realmente não tem nem mais o que falar. Estava vendo o Rasta lá no Brasil Paralelo, e ele fala da maneira mais bem-humorada do mundo sobre isso, mas é inevitável. Dado que é inevitável, quais são os próximos passos hoje dentro do nosso mercado, sem querer falar de estratégia de investimento direto, olha, então Uhum, bota dinheiro aqui, olha, acho que o ponto uhum, não é esse. Claro, informação, educação, você já falou sobre, sim, mas e aí? O que esperar do nosso mercado, e eu estou falando em relação cripto, para o Brasil, tá, não o tá. mundo, para a gente Cara, poder de alguma forma se safar dessa situação? tem um ponto que responde, a gente mal tocou nele, mas você citou, e que eu acho que é o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos hoje, e que é onde o Brasil pode se beneficiar de alguma forma, inclusive com incentivos até 2030, de trilhão, que é a inteligência artificial. Ok? Então, o ponto é, hoje, a capacidade que a inteligência artificial tem, fundida com blockchain, de mudar
e quebrar todos os paradigmas que a gente já conhece é inestimável, é absurda. Concordo. Então a gente viu em fevereiro, acho que foi 2, 3 de fevereiro, alguma coisa assim, o DeepSeek sendo lançado e quebrando a banca do ChatGPT, Uhum. né? A gente entendeu ali que tinha algum desnível de valuation. Ok. As coisas foram mudando muito rápido a partir dali, porque viram que para construir um modelo de linguagem de máquina seria possível com muito menos custo do que o necessário. E hoje, tanto os Estados Unidos, quanto a China, quanto a Rússia, por exemplo, o Japão, Canadá, os países desenvolvidos de primeiro mundo, a Alemanha, que tem a melhor robótica do mundo, a Holanda, que é absurda também em precisão ótica, por A exemplo, China em avanço tecnológico, a pelo China amor em de Deus. avanço tecnológico, Taiwan, que domina todos os chips. Ninguém mais tem chip com a capacidade produtiva de Taiwan, que é uma ilhazinha do tamanho desse copo Stanley. E todos querem um pedaço. Então, o que a gente viu acontecendo da pandemia para cá foi uma desglobalização e ficou muito claro quem está segurando o quê, que é aquela frase do Warren Buffett que quando a água baixa você vê quem está sem calça. E aí a gente está vendo quem está sem calça no meio do mar agora e entendendo como se posicionar nesses pontos. Aí começam a aparecer os itens que a gente vê como commodity sendo negociados de uma forma de arma de guerra, como as terras raras, por exemplo, né? Que a gente Prata, que deve recuperar muito valor por causa, tipo, da Na não verdade, ela recuperação já legal, fez isso. bateu Ela as bateu raras, o ouro. lítio, ela é, bateu o topo bateu- histórico de 2001 e vai Ele aumentar. ultrapassou o ouro. Tem um analista em aqui, eu valor. não sei se eu falei Sim. sobre isso aqui no último programa, acho que eu fiz contigo, que ele fala muito sobre isso. Perguntaram para ele, né? Você aposta em alguma coisa do mercado real ou é só cripto? Ele falou: olha, prata. Eu estoco prata eu mesmo. É. Eu falei, por quê? Ué, a prata foi feita para ser um 12avos do ouro. Tem um amigo meu do O Canadá ouro que tá ele muito acima compra do que isso. bullions todos os meses e pensando na filha dele. Então ele falou assim: ó, tirando reserva de valor, tirando reserva de valor, Vai ter os robôs, vai ter isso, tudo vai ter. tudo, E todas as máquinas tudo usa precisa prata de na ouro, prática. tudo usa Não, prata, prata você tudo usa na usa prática. níquel. Você tem quilos de Exato. prata sendo utilizadas em um carro elétrico. O ouro não. Então, assim, o uso do ouro no mercado real é muito menor do que o uso da Sim, prata, sim, principalmente para as coisas novas que estão sendo construídas sim, agora. sim. Então, assim, essa recuperação, se você só apostar que vai voltar para um 12avos do ouro, que foi para isso que foi criado o padrão, né? Uhum. Se você só apostar nisso aí, você tá bilionário. Sim, total. E esse cara era só do mercado cripto, ele nunca faz no mercado normal. E aí a gente vê um ponto interessante, né? Que hoje o valuation do ouro aí é estimado, porque eles pegam lá a capacidade produtiva versus os contratos futuros com as onças disponíveis para venda, e a gente chega aí mais ou menos 30 trilhões de dólares. Só o valor de mercado do ouro. Se 10% disso escorrer para cripto, a gente tem o Bitcoin aí a 10 está 222. sendo muito, muito positivo, Não, tá? vai ter que tokenizar o ouro. Mas Você não tem como comprar ouro. eu quero fazer um negócio. Quando tu falou a primeira vez de ouro hoje, eu queria ter feito essa analogia, porque foi assim. Eu já fiz uma pesquisa sobre isso e foi assim, em 2 meses, 3 meses, o ouro fez 50%. Sabe quanto o market cap do ouro teve que para ele fazer 40%? 7 trilhões. 7 trilhões. E fez, né? E fez, porque ele tem, que nem você falou antes, 30 trilhões. Para ele fazer 7 trilhões. Ele fez. Ele aumentou em tantos meses 7 trilhões e pouco, cara. Se isso escoa 3% para cripto, meu irmão, a gente está feliz da vida. Porque a gente tem aqui em cripto menos de 4 trilhões ao Gente, market acesso. cap Eu total. penso sobre acesso. Ninguém tem acesso, ninguém é louco de pegar e comprar barra de ouro, deixar em casa. Sim. Né? Então você Foi o precisa que de eu falei acesso. hoje. É por isso que você precisa tokenizar. E é a única maneira de você ter seguramente um ativo que você confia, ouro, dólar e tal, sem alguém poder te roubar ou até poder utilizar no mercado real com um cartãozinho, dependendo da tecnologia que você usa. É a única maneira é por cripto hoje. Não Eu tem tive outro essa jeito. discussão com maximalistas que falam que nunca vão vender Bitcoin. Eu falei para ele, meu filho, você conhece alguém que tem um monte de barra de ouro em casa? Não, né? Não. Porque se tem, é um bando de rico que eles guardam porque Se eles tem. querem. PCC deve Não, ter. Banco Master tem, pô. Não, eu quero saber se você conhece alguém. Não, cara, Não, tô só brincando. pela TV, né? Mas você conhece alguém que tem um Bitcoin?
Eu conheço mais Sim, uma sim, pessoa que sim, tem um sim. Bitcoin. Tem uma aqui que tem uns Sim. 20. Que Deus eu conheço aqui na minha ore- frente. oremos, né? Não, eu estou falando, tá? Certo? Recebo. Ah, só que vai chegar o momento em que você não vai conhecer ninguém que tem um Bitcoin. Ou se você está dizendo, eu não vou vender meu Bitcoin, tá bom, então você vai ter 2 filhos, uma casa, tudo para sustentar, e você, digamos que o Bitcoin, O já que dinheiro você travado fala lá em sem fazer ouro nada. digital, você vai ter um quarto, só digamos que o Bitcoin seja, fosse físico. Você abrir, olhar e falar, O maximalista quero ele um vai ter que fazer Bitcoin, staking, é o único jeito. beleza, eu Ele tô vai ter que andando bancar a de operação de busão, crédito pelos pagando outros. É o um único feijão jeito. e arroz para minha filha ali, mas É que Ó, nem o pessoal que não abre mão de ter propriedade, o que, que ele faz? Ele bota no FII da vida, pega o rendimento en- disso e com o rendimento ele então, vive. É o a- não, único mas jeito. nem isso eles querem fazer, mas porque a agora pessoa tá vai ser. não, Tá mas louco. agora tá mudando, Tá porque lá mudando. na Argentina tinha 3 empresas dentro da LabitConf oferecendo para você travar o seu Bitcoin de garantia e te pagar juros por isso, Exato. e outra Tem gente. contraparte vai pegar e vai usar aquele dinheiro como empréstimo. Claro. Então, hoje o que é feito na É Aave o com único jeito. WBTC está sendo Exato. incentivado a ser feito com camadas em que usam o Bitcoin Eu propriamente consigo fazer dito. isso, inclusive, No Stacks, por desculpa te exemplo. cortar, eu estou fechando uma parceria com uma empresa de fora, DMCD, tá? 14% de 10 a 14% no BTC puro. É uma mineradora de Bitcoin que tem por toda a América Latina, Europa, etc e tal. Gente, vamos lá. Isso é falando de operação que. Eu já falei isso aqui tantas vezes, há 3 anos atrás. A Binance teve que virar branco aqui no Brasil para ela poder emprestar justamente cripto para os bancos, porque os Uhum. bancos não podiam alocar carteira e ficar com aquilo travado, porque o risco era muito grande, as sociedades não queriam. Então a Binance virou o banco pela primeira vez no Brasil por causa disso. O que a gente está falando agora são de pessoas normais utilizando plataformas que têm essa capacidade, que Sim. literalmente descentralizam, não a operação, mas elas descentralizam a possibilidade de alocação de capital para você pegar o seu capital, colocar ele a risco, só que esse capital está em cripto, Uhum. em troca de uma taxa de juros de volta. Sim. Antes o pessoal chamava de staking, só que staking, vamos traduzir para Early poupança, staking. ela era de alguma forma travada dentro de um padrão. Então, staking é assim, qual que é o padrão de staking para tal país? Tanto por cento. Agora não. Você tem plataformas descentralizadas aí, aos montes, fáceis de se utilizar, porque antes era difícil. Uhum. Tinha que entender muito para Não, poder essa fazer. semana Agora tá fácil. A Aave lançou essa semana um aplicativo dentro da App Store. Então, Ela gente, atualizou o simples, ó. aplicativo, na Vocês têm verdade. dinheiro no Nubank? O Nubank não tem aquele negócio, ó, você deixar o dinheiro A aqui caixinha. paradinho, é a caixinha da 110% CDI. Eu tô falando da mesma coisa, de você deixar teu dinheiro lá, com um cliquezinho de eu concordo com os termos, tá rendendo tanto por cento ao mês. Tá fácil assim hoje em dia. Sim, para cripto, no caso. E Isso toda gente ficou fácil. Neo Bankless lá, que eu falei, vou deixar meu referral code aqui para vocês fizerem. um estilo de Vocês poupança fazerem. em dólar. Sim, sim. Vou deixar. É tão simples quanto abrir a conta no Nubank. Vocês vão lá, vocês geram o QR Code, manda para lá via Pix, etc. E pode deixar rendendo. Pode deixar rendendo. E Com o dinheiro vocês parado. ainda vão parado, porém, pode Rendendo. estar no não, você pode gastar o dinheiro que está rendendo. Isso Ele- é uma inovação. Eles te dão no crédito. mercado, Sim, tá? sim. Eles te dão Então, crédito. não. É um cartão de crédito, crédito mesmo, não é pré-pago. Não, isso é outra coisa que eu tô querendo te falar. Ah, tá. Digamos que eu tenha $50, exemplo. Uhum. Eu vou deixar rendendo 5%, 10% ao ano. E eu tenho o cartão Visa Global. E eu quero ir lá nos Estados Unidos e comprar, sei lá, um cachorro quente. Eu vou pagar com o dinheiro que está rendendo sem precisar tirar. Sem precisar o rendimento. Sem Você precisar precisa de. Muito bom, Entendi. muito bom. Isso aí, agora. Então, hoje, esse tipo de tecnologia usa o que por trás? Também, junto. DeFi. DeFi, finanças descentralizadas e inteligência artificial. Então, se não tiver um algoritmo por trás, vai ter que ter custo de produção. Então, hoje, eu entendo que a inteligência artificial veio para tornar a gente mais humano. As pessoas perguntam, pô, como assim? A gente vai perder o emprego, tal, não sei o quê. Falei, cara, se você consegue usar IA para gerenciar
as coisas chatas do seu dia a dia, as coisas que são tarefas repetitivas e que dão um trabalho desnecessário e que você acaba gastando a sua energia naquilo e não no que você é bom em fazer, no momento que você usa a IA para isso, você libera esse tempo para fazer o que você curte, o que você gosta e tudo mais, porra, você não vai ser mais humano, você não vai conseguir Posso dar ficar um mais Isso é com o bom. Posso cachorro. dar um fucking exemplo que você vai entender mais do que ninguém? Eu te mandei um texto meu e você falou, IA. Aí eu peguei e falei assim, não. Não, Eu tirei o print do Side texto. formation, nem eu tô sabendo o que eles estão falando. Eu tirei o print do um texto. artigo que ele Era escreveu. um artigo que eu tinha escrito, todo sem vírgula, sem pontuação. Eu simplesmente joguei minhas ideias lá. E ele viu que aquele texto não era o ChatGPT que tinha feito. Eu simplesmente joguei no ChatGPT e falei: Corrige os erros. corrija os erros de português, gramática e pontuação sem mudar as palavras do texto. Aí ele formata, pum, e bota. Ou Quanto tempo eu demoraria para pegar aquele texto que estava uma bagunça Você ia só? ter que mandar para um revisor. Eu ia ter que mandar pro é revisor. muito bizarro isso, né? A gente Porque vê um senão monte. eu não ia poder trabalhar o resto do dia. Eu ia ficar umas 4 Sim. horas lá. E o revisor que sabe disso consegue ampliar o trabalho dele. Em vez dele pegar 1, 2, 3 textos, ele pode pegar 5, 10, 15, 20. Então, assim, se você souber usar a IA para se beneficiar, você tem a capacidade. Só que de fazer uma mudança drástica no seu dia a dia. Mas o que eu entendo hoje, trazendo a IA como solução, é a gente fomentar laboratórios abertos de inteligência artificial. Inclusive, estou com o Kimura, eu sou sócio dele num projeto que Vamos trazer chama ele aqui. Open Lab de inteligência artificial, onde no nosso roadmap, hoje, a gente traz uma rede social focada 100% em criação de espaços para você fomentar o uso de IA, e eu já levei a Bcrypto lá para dentro, né? A gente está trazendo, inclusive, agora um curso para certificação de blockchain. Não vou falar ainda quem que é o instituto que está fornecendo, mas é bem interessante isso daí. Claro, usando o IA para isso ser traduzido de uma forma simples e clara para as pessoas, com uma pessoa gravando e expandindo isso. Só que no roadmap a gente quer ampliar para encontros pessoais, as palestras que já estão rolando. Porra, a gente está com parceria com a FIAP, com o Senac, com a FMU, com o InovaBra, a gente está conversando com a FECAP, a gente está conversando com Intel para entender como entrar aonde as pessoas estão criando agora. E isso é longo prazo, é pegar a geração que está construindo agora, deve de 20 anos, de 19 anos, que, pô, vou ver C Sharp, vou ver Java, vai se fuder. Solidity, Rust, programa em blockchain. Então, assim, a gente traz essa visão ampla do que a IA é capaz, e se ninguém fizer isso, não vamos esperar que lá de cima venha, né? Não vamos esperar que Cara, isso seja grade curricular igual a educação financeira Não que vou nunca esperar. vai ser, né? que Porque... Que entrou há nem pouco Mas, a meu, tempo. você internet, tinha né? falado um Até pouco chegar antes, no só nível de universidade. para não perder o assunto, você tinha falado sobre, né, a AI vai deixar a gente mais humano, e eu concordo contigo. Infelizmente, me entristece ver que quando a gente fala de mídias sociais, o pessoal tem que sempre ter times, né? Ou sempre tem que demonizar alguma coisa, é meio ridículo. Pô, quem que tava falando sobre isso quando a gente pegou aqueles aspirador robô e colocou na casa? Posso Quem que falou, falar? eu vou ser menos humano agora porque tem um aspiradorzinho tirando a porra do meu pelo? Deixa eu tirar a porra do pelo do cachorro, deixa eu trabalhar. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Tira a parte chata da sua vida. Sim. Porque a base vai ser isso. A base da AI não é roubar os empregos de tudo. Uma base da AI é resolver o básico nosso. Eu nunca É falei botar isso. resolve o básico. Deixa a gente fazer o que a gente é bom em fazer e acabou. Você acha que eu quero ficar recolhendo cocô no meu cachorro, pô? Eu nunca contei isso pro Bruno, mas ele Lavar é a de louça, IA né? e eu queria Né? contar isso pra você porque se encaixa muito. O meu pai ele era consultor de empresas, ele já foi consultor de grandes empresas, né? Como Alpargatas e etc. Mais de 85 jornais por todo. Meu pai trabalhou demais em consultoria empresarial, Sadia. E aí ele faz para Zero Hora também, que é o maior jornal do Rio Grande do Sul. E na época da internet ele deu a ideia de que eles fizessem um site. E aí eles falaram, você tá maluco? Você vai querer que a gente que vende jornal faça um site com notícias de graça na internet, né? Eles falaram que era loucura, né? E aí, quando eu falei de cripto para ele falou para mim que era loucura. Um tempo depois ele falou: Não, André, você tinha razão, eu estava errado.
E vou te dar um exemplo. Eu fiz isso, e me chamaram de louco também. Da família. E foi exatamente isso. E é exatamente com a IA. Não quer dizer, né, tipo, aconteceu alguma merda? Não. O jornal hoje existe só para estar lá, né, em papel. Realmente ninguém compra jornal, basicamente. Eu não conheço mais ninguém que compra jornal. É, Não, eu, É pa- eu, jornal eu físico. passei outro dia na Avenida Higienópolis e tinha 2 jornais jogados em um dos prédios antigos ali. Foi a última vez que fazia anos que eu não via o jornal jogado. eu vi em banca de revista, mas eu falei assim, não, é só para eles terem a marca, por E a exemplo. gente foi, e a gente foi da época do ápice dos metros da vida que te entregavam na rua, lembra? Sim, eu gostava porque tinha a palavra cruzada. Não, não, sério, tipo assim, os caras tinham um modelo até que Tinha, fazia tinha. sentido, que eles tinham patrocínio lá e tal, então não precisava cobrar, e mesmo assim durou muito pouco tempo. Sim. Putz, acabei de lembrar que a gente via o cinema, né? É o que tava passando no O cinema, a cinema, gente era pelo jornal. pegava no Pô, cinema. tamo velho. É, Bom, é. a gente Nossa! já passou do horário, Passamos do inclusive. horário, Ah, Vamos lá. entregamos tudo eu vou agora. pedir 2 minutos só, porque eu mandei na comunidade aqui pedindo pro pessoal fazer perguntas. Boa, boa. Tá. Não que eu vá responder, mas eu vou Mas eu só posso ler. responder se você quiser, se Eu vou você só achar que ler. eu... Grava aí, com o seu celular, guris. Bora, Porque bora, vai. vamos lá. O Vou que que o gravar pessoal tá aqui. Não, eu vou soltar na sequência Eu vou aqui. deixar aqui também, vamos lá. Eu vou O pessoal soltar tá perguntando. De qual grupo que é que você mandou? da Bcrypto. Na boa, boa. Olha só, eu falei, pessoal, façam perguntas que eu tô aqui no podcast, tá? Então a primeira pergunta que o pessoal. Calma aí que eu tenho que gravar. Eu tenho que colocar Então os vai, dois vai, aqui, vai. porque peraí. Agora eu quero, porque a gente nunca fez isso, porque nunca foi ao Ah, vivo real mesmo, sempre aham, foi ao vivo simulado. É pra vai, Vamos gravar, fazer vai. agora que eu quero vai, ver. vai. Vamos Você quer lá. que eu grave eu ou Gravação você? dupla. Não, vamos fazer dupla Tá aqui. certo. Bora lá. Então vamos lá. No começo do podcast, eu mandei pro pessoal da Bcrypto, a nossa comunidade aqui, para mandarem perguntas, né? Legal. Só que o pessoal é bem avançado aqui, trouxe algumas perguntas que eu não me responsabilizo pelo que eu vou ler, tá? Então não se assustem. Vamos lá. É bear ou bull? Então vou deixar para vocês. É Não, bear ou é bull? não É- é bem. Não. Passou da página. É. Beleza, não é Vamos bear. posicionar, vamos lá. Com 3 mil até 2026, consigo ficar milionário com copy trade? Não. E já explico, o pessoal já fala dando risada, porque sabe que isso daqui é comum no mercado. E esse tipo de pergunta é justamente aquela do meme: 10k eu paro de trabalhar. Beleza. Teve um Tem cara alguma que pergunta falou. séria aí Tem, ou o pessoal não, tá só não sacanagem? sei. Teve um cara que falou isso. Empíricos e nova pirâmide ou CDB é a pirâmide nova? Ou CDB e a nova pirâmide? Tá aí, Eu não quero. não posso falar sobre essa empresa também. Já viu a mais nova pirâmide ONIX perambulando pelas redes sociais? Cara, isso daqui vai dar merda. Hypers Kids, onde andas? Hyperliquid? Hyper Kids, Que é a isso? moeda das crianças da África lá. Nossa, não. Não, se perguntasse pra Florence, ela ia Não, saber. o pessoal tá fazendo de propósito, né? Não, foi Não, zoeira, isso não foi pode, zoeira. não pode. Mas agora saiu uma informação útil. Tá bom. Hoje foi retirada a tarifa do Trump para vários produtos brasileiros. Então vamos ver se a Bolsa Brasileira reage. Sim, sim. Na Preparem-se. verdade, tinha uma lista de mais de 400 produtos que eles tinham tirado, porque Sim. obviamente eles precisavam, né? A exemplo de eles precisam comprar laranja sem tributo para poder vender suas laranjas de volta, e assim, né? Sim, E tal. sim. Mas parece que a lista foi aumentada mesmo. Eu não tenho essa lista completa, mas eu recebi a notícia hoje de manhã. Não li inteira ainda, mas parece que aumentou mesmo e é real a coisa, não Tá, é então chutagem, não. eu acho que essa última parte veja com os advogados se pode Isso é subir. muito bom, gente, porque prova mais um ponto que esse negócio do Trump é simplesmente a loucura dele de fazer essa negociação pesada, entendeu? Eu vou até desligar aqui, ó, para finalizar, realmente o Eh, Trump, ele a cortina de fumaça dele, infelizmente, envolve coisas muito, muito sérias e muito, muito grandes, porque ele tem essa sensação de alta importância, então ele precisa fazer coisas grandes para se sentir importante. É um ego. Megalomania. Então, pode colocar, tá bom, megalomaníaco, narcisista e tal. Sim. Tipo assim, de novo, não é que eu gosto ou não goste dele, ele tem seus métodos, tem seus problemas,
ele é um ótimo negociador, ele é um péssimo economista, então assim, vamos ver aí até que ponto que vai a estratégia. Mas ele Mas eu sabe, falo que tem que fazer os negócios nenhum. mas ele sabe pelo menos. Ele consegue resolver uma guerra? Consegue. Ele consegue melhorar a economia dos Estados Unidos? A gente vai ter que ver. Deixa eu só Não sei. falar, ele sabe os economistas quem ele deve colocar do lado dele. Não, tudo bem. Ok. Mesmo. Já outras Sim. pessoas não sabem. Ah, não, não. Sim. Porra, não. Você não tem o que É falar. tipo assim, vamos comparar com o Brasil? Não, não. Vamos só- Porra, Não. Galipo, você quer comparar alguma coisa não, com a Haddad? eu quero... Não. Olha só, você nem deixou eu falar. Não, não, não. Eu vou me bater com essa Bolsonaro não sabe cabeça. nada sobre economia, mas pelo menos ele botou o Paulo Guedes, ele Exato, dá um Haddad. Pronto, Exato, acabou. exato. Eu nem sou bolsonarista, mas é verdade. Você bota gente boa. Lindão, vamos lá. Momentos finais. Tua hora. Fala pra câmera. Finaliza. Não esquece de botar seus arrobas de novo, sempre importante. Bora. Porque você sabe que a gente vai ter que sempre te trazer de volta se você não finalmente aceitar fazer o seu programa aqui com a gente, pelo menos o seu quadro aqui com a gente, sei lá o que for. Criar mais hora no seu dia, você consegue, você faz tanta coisa acontecer. O que a gente faz das 6 da Você não vai meia-noite? criar a Das 26ª seis- das hora do dia, meia-noite vai às ser 6. você. Não, então fechou. Primeiro de tudo, agradecer aqui pela oportunidade de estar num momento do mercado em que as pessoas não sabem o que fazer, né? E eu acho que isso daí é essencial para a gente não só deixar as pessoas tranquilas quanto a como se posicionar, e a gente falou sobre isso daqui também, mas o fato é de que esse tipo de resenha e o que a gente produz de informação, de conteúdo e o que a gente consegue levar para a comunidade não tem preço. É algo rico demais para a gente deixar atrás das câmeras, tá? Então o que a gente fez aqui foi uma resenha de parceiros, É. de brothers que tá tomando uma cerveja e ao mesmo tempo tá botando na mesa assuntos em que a gente discutiria no bar tranquilamente, Verdade. né? De forma aberta. Então, primeiro de tudo, agradecer demais aí por estar aqui. Segundo ponto, pô, eu acredito que eu consiga trazer aqui para vocês um ponto de vista de quem já passou por algumas coisas no mercado, né? Então, errar com o erro dos outros sai mais barato. Então, acho que vale a pena assistir aí alguns pontos que eu trouxe aqui que eu falei lá atrás e que enxergo ainda algumas coisas que podem ser boas ou ruins no mercado. Então, para você que quer entender mais sobre como se posicionar no mercado cripto, para você que quer entender como a inteligência artificial vai te tornar mais humano, para você entender como como se comportar de forma em que o mercado vire para você e não você que seja a vítima do mercado. Então me segue aí, @bruveloso, com 2 L's e S, e a Bcrypto, né? B de bola, cripto com i.web3. Bcrypto.web3. Pessoal, Comunidade, a gente passa o link para quem tiver interesse, chama no Instagram, tamo junto, só entra convidado. é isso aí, gente. Muito obrigado para quem ficou até agora. Se vocês puderem, não esquece de curtir e compartilhar. Ó, 80% do pessoal que assiste nossos programas, pelo menos a última vez que eu vi, não é inscrito no canal. Não custa nada, se inscreve, ativa o sininho, agora que a gente está voltando principalmente. E a gente vai estar bem mais presente agora nas outras mídias, muito possivelmente aí TikTok, Instagram, para vocês poderem ver um pouquinho mais de cortes e estarem a par do que vai acontecer nos próximos episódios. Principalmente agora que a gente vai ter bastante, vários canais diferentes, vários programas diferentes. Mais uma vez, muito obrigado. E se vocês gostam desse tipo de programa, a gente só fica falando que não uns desgraçados aqui sobre o sistema aleatório, que eu gosto de falar de programas assim, de atualização de mercado. Avisa aí se vocês gostaram ou não gostaram e se vocês têm outras pessoas que acham que faz sentido compor esse quadro para poder ficar aqui com a gente conversando e atualizando vocês. Gente, muito, muito obrigado até agora. Grande abraço. Até a próxima. Valeu!